Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a importância do estudo na vida de Santo Agostinho. Muitos podem pensar que o estudo é algo natural, é algo que nasce com você, né? E olhando para a vida de Santo Agostinho, podemos ver que ele recebe o título de doutor da igreja, né? O martelo dos hereges, bispo de Hipona, e isso tudo graças ao seu empenho, né? No desenvolvimento da sua inteligência. E quando nós vemos na vida de Agostinho, essa capacidade para o pensar não foi algo natural, que nasceu de um dia para o outro. Se nós olhamos nas Confissões, que foi escrita por ele, vemos que quando criança ele não gostava de ir para a escola. Ele preferia ficar brincando do que estudar. Principalmente que na época, se você não ia bem nos estudos, você apanhava, né? Ou seja, na época os professores podiam bater nos alunos, e Agostinho apanhou muito por não gostar de estudar, né? Mas o tempo foi passando e no início da sua adolescência, ele também não gostava de estudar. Ele preferia ir para, como dizíamos hoje, né? Ou seja, ir para as baladas, ir para a festa. Ele gostava de ir para os circos romanos, né? Se deliciar com os espetáculos, né? Em detrimento do estudo, do seu aperfeiçoamento. Foi somente no final da sua adolescência, início da sua juventude, que ele, ao ler o livro de Hortêncio, de Cícero, ele desperta, né? Ou seja, para todo este outro mundo, né? Ou seja, ele percebe que a sua vida pode ter um significado. Ele não precisa ser simplesmente mais um na multidão, mas ele pode dar um sentido à sua existência. E é nesse momento que ele começa a se dedicar ao estudo, né? Ou seja, no início é difícil, porque ele preferia, como em toda a sua adolescência, viver simplesmente no prazer, né? Como ele diz mesmo nas Confissões, amar e ser amado, né? Ou seja, vivendo simplesmente um momento, vivendo simplesmente a satisfação, né? Ou seja, dos seus prazeres mais imediatos. Mas a partir do momento que ele lê o livro de Cícero, né? Ou seja, ele começa a se dedicar. Se dedicar ao quê? No desenvolvimento de si mesmo. E é aí que ele vai atrás dos grandes clássicos, é nesse momento que ele começa a se dedicar, né? Ou seja, nesse seu aperfeiçoamento. Foi algo fácil? Não, né? Ou seja, o primeiro livro que ele escreve foi um verdadeiro desastre. Por quê? Primeiro ele escreveu para poder agradar aos homens, né? E tanto que esse livro que ele escreveu se perdeu, não se tem conhecimento dele. Mas a partir do momento que ele começa a se disciplinar, a colocar realmente limites para o seu prazer e começou a dedicar-se nesse seu aperfeiçoamento, é que ele começa a descobrir o sentido realmente da vida. E ele começa a perceber, né, que a sua vida pode ser sim, né, um diferencial na história realmente da humanidade. E é a partir desse momento, né, ou seja, dos estudos, né, de uma maneira mais séria como ele conduz a sua vida, é que começa a ter frutos, né, ou seja, os primeiros diálogos que ele escreve, né, ou seja, e até mesmo nessa mudança de vida. Santo Agostinho no início foi enganado, né, ou seja, foi enganado pelos maniqueístas, que se diziam, né, ou seja, grandes doutores, grandes intelectuais. E ele percebe, depois de um certo tempo, que tudo o que eles escreviam e tudo o que eles falavam era mentira. Como que ele descobre isso? Através da leitura, de ampliar realmente o seu conhecimento, né? Ou seja, o seu biógrafo, São Possídio, ele nos fala que depois de um dia de trabalho exaustivo, Agostinho entrava realmente no seu quarto e se colocava na presença de Deus. E naquele momento, né, ou seja, através das suas meditações, né, ou seja, através realmente do seu estudo, através do seu empenho, Deus revela para ele várias outras coisas, né? Ou seja, em Agostinho nós temos hoje um dos pilares da Igreja Católica, né? Ou seja, muitos dos seus escritos são fundamentais. Se nós olhamos o De Trinitate, né, sobre a Trindade, se olhamos a Cidade de Deus, né? Ou seja, se olhamos a questão da teoria da graça, né? Ou seja, que é tirada e vem através das reflexões de Santo Agostinho, né? Ou seja, até mesmo a doutrina do pecado original,
né? Coisas que para nós hoje em dia sabemos, né? É coisa natural, mas foi através realmente das meditações, do empenho de Agostinho, que tudo isso foi se esclarecendo, né? Sabemos que o estudo não é fácil, né? E o amor aos estudos também não é fácil adquirir. Mas como eu consigo isso? Me esforçando, né? Ou seja, colocando realmente no controle da minha própria vida, né? Ou seja, se eu me deixo simplesmente levar pelos prazeres, a vida passa, ela se dispersa, né? Agora, se eu assumo realmente o controle da minha vida, eu vou percebendo que através realmente dos estudos, de uma boa reflexão, eu posso ser um diferencial no mundo, né? Se Agostinho não tivesse tomado esse caminho, né? Ou seja, da leitura realmente séria, né? Ou seja, de tempos realmente para reflexão, né? Ou seja, de tempos para poder comparar as informações que lhe chegavam, né? Ele teria sido simplesmente, como dissemos, mais um que viveu ali no norte da África, né? Que viveu no Império Romano. Mas a partir do momento que ele se descobre, né? Ou seja, e descobre em si essa força, né? Ou seja, e essa capacidade para o desvelar, o desvendar o que ainda não foi conhecido, é que ele se tornou único na história, né? Ou seja, hoje nós temos em Santo Agostinho, né, um dos grandes pensadores, né? Ou seja, um doutor da igreja, como nós dissemos antes, né? Ou seja, vários outros títulos que ele recebe e que ele alcançou não para simplesmente, né, ou seja, se orgulhar de si mesmo, mas ele colocou realmente a sua vida a serviço da humanidade, né? Ou seja, ajudar realmente o ser humano a sair, como diz, sair da caverna, né? Ou seja, sair da mesmice. E este é, podemos dizer assim, o grande exemplo que nos dá Santo Agostinho, né? No final da sua vida, ele se arrepende muitíssimo, né, de ter perdido tanto tempo, né? Ou seja, de ter gastado tanto tempo em coisas que eram perecíveis, né? Então, o que nós podemos dizer? Anima-te, né? Ou seja, busca realmente cultivar em si mesmo, né, essa capacidade para o esforço do estudo. Quanto mais, né, ou seja, você trabalhar nisso, mais frutífera será realmente a sua vida. Nós dissemos, né, ou seja, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. E quanto você der o seu primeiro passo, mais longe você vai chegar, né? Então, que o exemplo de Santo Agostinho possa te animar, né? Ou seja, a cultivar em você mesmo, né? Ou seja, esse desejo para o desvendar, não somente o universo físico, mas principalmente desvendar a presença de Deus na sua vida, desvendar, né? Ou seja, essas capacidades que existem dentro de você e que muitas vezes você ainda não percebeu. Então, que Santo Agostinho possa guiar os teus passos e interceder por você na presença do Altíssimo. Obrigado.